Dentro do assunto estratégias de comunicação, nós vamos abordar a comunicação com consciência ou a comunicação intencional. Meu nome é Melânia Costa, eu sou jornalista, sou especialista em formação de porta-vozes, Media Training. Meu nome é Melânia Costa, eu sou jornalista, especialista em formação de porta-vozes e Media Training, educadora organizacional com mestrado em comunicação de empresas. Então vamos lá, a nossa programação de hoje é falar sobre a comunicação com consciência, a comunicação não violenta e a escuta ativa na prática, que são temas Na nossa programação de hoje, nós vamos falar sobre comunicação com consciência, comunicação não violenta e a escuta ativa na prática, que são temas imprescindíveis aos relacionamentos dentro da organização. São eles que nos garantem um trânsito tranquilo e saudável, leve e que nos garante saúde dentro do trabalho. A comunicação com consciência, eu costumo chamar de comunicação intencional. É saber o que eu quero comunicar e por que eu vou comunicar. O que eu quero dizer e o que o outro precisa saber. Ao saber, né, da necessidade do outro, há uma maior facilidade de eu decidir o como vou fazer isso. Talvez a grande questão da comunicação seja o como, porque com cuidado eu posso dizer tudo, só que eu preciso saber como dizer, né, que é o grande desafio para nós. Então, eu vou ilustrar com uma historinha, né, com uma fábula que diz o seguinte, né? Ela diz que um sultão, ele teve um sonho e ele sonhava que ele perdia todos os dentes, né? Então ele acordou apavorado e chamou um sábio. Ele perguntou para o sábio o que significava este sonho. E o sábio disse para ele: olha, sonho quer dizer que todos os seus parentes vão morrer e só você vai ficar vivo. O sultão ficou furioso, né? Mandou chicotear, sacrificar o sábio com essa resposta que foi dada. E aí ele chama um outro sábio e o outro sábio diz para ele: olha, esse sonho quer dizer que você vai viver muito, você vai ter uma vida longa, os seus parentes vão morrendo ao longo do caminho, mas você sobreviverá. E o sultão ficou numa felicidade tremenda, mandou premiar o sábio, né? E ficou tranquilo. Ou seja, né, pensando bem, os dois disseram a mesma coisa, porque só o primeiro sábio foi castigado, porque a grande chave está no como dizer. Eu posso dizer uma coisa de 1000 maneiras e eu preciso escolher qual é a maneira que vai gerar os resultados desejados. Muitas vezes a gente vai falando, sem saber, né, se nós vamos alcançar aqueles resultados. E queremos que o outro, né, dê o resultado que nós queremos, sem que a gente tenha nenhum trabalho em relação a isso. Então, vamos observar o seguinte, a famosa janela de Johari, né? Na comunicação é muito importante o autoconhecimento. É muito importante que eu saiba como eu sou, como é que eu reajo diante de determinadas situações, quais são os meus hábitos, bons ou ruins, né? Ou quais são os gatilhos, quais são as minhas crenças limitantes, quais são os meus preconceitos, meus pressupostos. À medida que eu conheço isso, eu posso dominar ou escolher, né, transitar harmoniosamente pelos espaços onde eu transito. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é de que, à medida que eu transito com leveza e com o olho no outro, né, de olho conscientemente,
de olho no resultado disso, em como a minha comunicação bate no outro, eu abro espaço para relacionamentos saudáveis, né? Eu me transformo pela comunicação e eu transformo o outro pela comunicação. É impossível eu passar pela vida do outro sem interferir nessa vida. Eu sempre vou interferir na vida da pessoa com quem eu tenho contato. Eu posso escolher se essa interferência será positiva ou negativa. Então, quer um conselho? Procure se conhecer, procure listar, né, quais são as suas limitações, quais são os gatilhos que te fazem perder a paciência, ou ser generoso demais, né? Ou ser preconceituoso, ou reagir explosivamente, né? O que me tira do sério, o que me envolve demais, né? O que me torna às vezes íntimo demais em situações em que eu deveria ser mais cauteloso. Então, na janela de Johari, a gente tem uma primeira área no alto ali, que é a área aberta. Nesta área, eu sei tudo, eu conheço tudo, né, a meu respeito. Esta janela, ela é aberta porque eu sei como, eu estou disposto a compartilhar isso com as outras pessoas, é tranquilo para mim ter este autoconhecimento. Embaixo, ainda no conhecimento de mim mesma, eu tenho uma área oculta. Todos nós temos uma área em que eu não sei, né, mas o outro percebe. E assim não tem como, né, aquilo que eu não sei sobre eu mesma, né, eu posso não compartilhar. Mas se eu sei e eu oculto, né, eu estou dentro desse quadrante aí, né, é tudo que eu sei, é meu respeito e eu não quero compartilhar com o outro. Acontece que o outro pensa, eu costumo dizer que na comunicação o nosso grande problema é que o outro pensa, se ele não pensasse estava perfeito, não é verdade? Mas ele pensa, então tem uma área que eu não percebo, mas que está exposta para o outro, né? É uma área cega. Qualquer coisa que eu não sei sobre mim mesmo, mas as pessoas percebem, né? Eu estou exposta. Eu costumo dizer que eu sou um porta-voz de mim mesmo, né? Porque à medida que eu transito, calado ou não, né, o outro está percebendo ao meu respeito e está construindo um conceito, uma imagem, né? A minha reputação está em cima disso, né? Se alguém pergunta quem é Melânia, a Melânia vai ser aquela mulher apressada, ou a Melânia é aquela mulher tranquila, é aquela mulher generosa, ou aquela mulher explosiva, né? Essa marca vai ficando porque eu sou percebida pelo outro, né? E depois a gente tem uma área desconhecida, que é qualquer aspecto desconhecido tanto para mim quanto para o outro, né? Então são aspectos que de repente eles emergem e eu não tinha conhecimento deles. E também as outras pessoas não tinham percebido. Então é muito bom que a gente trabalhe esse lado mais aberto, porque quanto mais eu conheço de mim, né, mas eu tenho, eu costumo dizer, um gerenciamento sobre mim. Eu chamo de autoliderança, né? Eu posso me liderar, me adequar, me adaptar às situações, buscando resultados desejáveis. Então a comunicação, não importa o que, ela consiste somente em fazer passar uma informação, não só, e tentar mudar aquele a quem se dirige. Receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação. Foi o que eu disse, né? É impossível a gente comunicar com o outro e aí a gente vai pensar que comunicação é por inteiro, todo ser humano se comunica por inteiro. Eu comunico pelo tom da minha voz, eu comunico pela minha expressão facial, pelas microexpressões, pelo meu gestual, pelo meu dress code, né, pela minha vestimenta, pelo meu vestuário, né, eu comunico pela minha postura, pelo tom dessa voz, pela rapidez ou não da minha fala, eu sempre vou me comunicar por inteiro. E essa comunicação, ela impacta o outro
favoravelmente ou não, né? Eu tenho, à medida que eu provoco o outro com a minha presença ou com a minha fala, né, esse outro tem lá 5 segundos no cérebro dele para decidir se essa provocação entra positiva ou negativamente, né? É muito pouco tempo, né, para que aquilo seja percebido como agradável ou desagradável, adequado ou inadequado. É claro que eu, como falante, né, e eu me comunico para o outro, eu tento me segurar nessas reações, né, nesses preconceitos, nesses pressupostos, nesses pré-julgamentos, né? Eu costumo dizer que a gente tem 5 pecados na comunicação, que é o preconceito, o pressuposto, o pré-julgamento. A preguiça, né? Dentro da organização, a gente tem muita preguiça. Ai, meu Deus, fulano vai falar, ai, que preguiça, né? Eu não quero escutar, eu quero falar logo, falar rápido, seja objetivo, né? E a pressa, né? Vamos que eu estou com pressa, eu sinalizo com a mão, eu pego no celular várias vezes, né? Eu ameaço levantar, eu mudo a cara. Então, essa pressa, ela atrapalha a comunicação. Comunicação é o seguinte, 70% do tempo você ganha o direito de falar, em 30% você fala o que é necessário. Então você precisa cuidar desse todo, que é o processo de comunicação. Tchan, 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 tchan. O nosso próximo tema é a comunicação não violenta. Ouve-se muito falar sobre a comunicação não violenta e há quem pense que todos nós temos direito a uma certa violência na comunicação. A violência não é necessariamente física, né? A violência não está só no tom de voz, né? O tom de voz pode ser extremamente violento, os aspectos físicos, né, do rosto, do corpo podem ser extremamente violentos, mas eu preciso te lembrar que a ironia é uma violência, né, que o desmerecimento é uma violência, o silêncio diante da exposição do outro pode ser uma violência, né? A comparação com algo que você acha que é um modelo perfeito pode ser uma violência, né? Às vezes a pessoa disfarça essa violência em educação, né? Seria melhor se você fizesse assim, né? E aí, dependendo da hora, né, do onde, do como isso é falado, é extremamente violento. Então, a gente precisa, né, pensar que a comunicação não violenta não é só aquela do modelo que a gente vai ver agora, né? O modelo da comunicação violenta diz, né, nos ensina que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, uma criança pirracenta, um chefe agressivo, né, um parceiro violento, afirma-se, né, pela ciência da comunicação não violenta que tem algo aí atrás, né, tem uma necessidade que não está sendo atendida, né, tem um desejo que não está sendo atendido. Mas se a gente voltar lá na janela de Johari, isso pode ser conhecido ou não, né, pela pessoa ou pelas outras pessoas que percebem que há algo, né, que precisa ser atendido, ok, mas como saber isso, né? Como lidar com isso? Então, a comunicação não violenta, ela nos traz... Eu queria mostrar para vocês como é que o nosso cérebro é estruturado. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria dos 3 cérebros, ou do cérebro trino, né? Essa teoria diz que, né, nós temos um cérebro que é racional, né, que tá lá no neocórtex. Na verdade não é um cérebro, tá trocando em miúdos, é um sistema, né, dentro do nosso cérebro existe um sistema que é o sistema da racionalidade, e esse sistema é chamado de neocórtex. E a gente tem um outro cérebro ou sistema
que é chamado de sistema límbico. O sistema límbico é o das emoções, o neocórtex é da razão. Então eu tenho razão no neocórtex e emoções no sistema límbico. E eu tenho um terceiro sistema, que é um sistema intuitivo, é um sistema que ele já nasce com a gente, ele está com a gente. Quando você está na rua e você, sem perceber racionalmente, né, algo te traz medo, né, aquela sensação de sobrevivência, né, que vai dar aquele frio na barriga e você tende a racionalizar, oba, estou com medo, e isso te faz mudar de calçada, né? Então esse é o sistema que ele vai funcionar independentemente da nossa vontade. Eu falo que ainda bem que o nosso corpo funciona independentemente da nossa vontade, porque se eu tivesse que pensar em respirar, a gente ia chegar ao final do dia e dizer, puxa vida, não respirei hoje, né? Ainda bem que a respiração funciona independentemente de nós, ok? Então o que isso tem a ver com a comunicação, né? Ao expressar a comunicação, o cérebro mais forte, mais poderoso, que consome mais oxigênio, o cérebro preponderante em relação aos dois outros, é o emocional. As decisões humanas são emocionais, conscientes ou inconscientemente, tá? Então, quando eu percebo a provocação, né, da comunicação que vem de fora, como eu falei, né, anteriormente, essa provocação, ela vai, pumba, ela vai cair no sistema límbico. E esse sistema límbico vai dar medo, vai dar raiva, né? Ou vai dar recusa, ou vai dar descrença, ou vai dar... Bateu ali no emocional. O emocional, ele rouba o oxigênio do cérebro. O oxigênio vai todo para o emocional. Ou seja, se ele rouba, né, o oxigênio do cérebro, ele está roubando do racional. Então, é quando eu digo assim, o fulano perdeu a razão, né? O sistema racional não funcionou, ok? Por quê? Porque ele foi roubado, a gente usa a expressão sequestrado pela amígdala, né? Que a amígdala é que vai mediar ali as emoções. Então, sequestrado pela amígdala ou, né, perdendo a racionalidade, eu vou fazer besteira comigo ou com o outro, né? Então é necessário que ao emitir a minha comunicação eu leve em conta que o outro tem um sistema emocional. Não adianta chegar muito racionalmente, né, em cima dessa questão. Eu preciso ganhar o direito de falar, eu preciso envolver o outro, eu preciso construir vínculo e confiança para que isso me dê o direito de falar qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Quando eu conquisto o direito e há vínculo e confiança, eu tenho direito até de errar. Mas eu não posso errar sem trabalhar, sem pensar antes. A gente comunica muito sem pensar, né? Então, o Aristóteles já dizia isso. O Aristóteles dizia que no nosso discurso a gente deve considerar três coisas: o ethos, pathos e logos, né? A gente deve considerar o ethos, que é a minha responsabilidade com o todo, responsabilidade com o social, com o cidadão, com o grupo, com a minha equipe dentro da empresa, né? Então, qual é a minha responsabilidade? Como é o meu propósito com isso? Eu preciso falar disso, eu preciso dizer, estamos juntos, né? Eu preciso dizer, estamos alinhados ou não estamos, eu preciso me preocupar com isso, na minha fala isso tem que estar claro. Pathos vem de paixão, né? O pathos está em empatia, simpatia, antipatia, né? É sentimento. Então eu tenho que considerar que há o sentimento no outro, a emoção no outro, e que ela é mais forte que o racional. Quando a emoção sobe, ela cala o racional. E por último, o logos, que são os dados, né? Aí sim eu vou falar ao racional, né? O pathos fala o emocional e o logos fala o racional. Então eu chego despejando dados em cima do outro, olha, vamos acabar com esse projeto porque os números são XPTO. Não adianta.
Eu preciso trazer o público e, com a permissão dele, eu vou expressar os dados. Eu preciso respeitar essa sequência dos 3 cérebros, se eu quiser resultado. O resultado de uma comunicação que não considera isso é o boicote, é o silêncio, é o afastamento, é a indiferença, né, é o desligamento, né, que a gente tem hoje, né, que é aquela demissão silenciosa, eu estou, mas não estou, né, não conte comigo. Então, dentro da comunicação não violenta, a gente usa 2 exemplos, duas imagens, que é a imagem da girafa e do chacal. O chacal é aquele que vai direto ao assunto, ele é extremamente julgador, linear, certo, errado, é o preto no branco, né? Ele já vai passando por cima, ele assume responsabilidades que não é dele, ou cobra a responsabilidade dos outros, né? Esse é o chacal. Se a gente pensar nos 3 cérebros, ele é extremamente incômodo, né? Não garante uma comunicação boa. Enquanto que a girafa, ai meu Deus, a girafa é chique, né? A girafa tá lá vendo do alto, né? É aquela coisa tranquila, você não é barulhenta, né? Mas tem uma visão de tudo, né? Então eu posso estar nesses 2 pontos, e isso me lembra um pouco a comunicação assertiva, em que eu posso ser passivo ou agressivo, quando o ideal é que eu seja assertivo. Na assertividade eu posso dizer tudo que precisa ser dito no tom certo, na hora certa, né? Na maneira certa, respeitosamente, no lugar certo. A comunicação não violenta, né, ela foi desenhada, teorizada por Marshall Rosenberg, né, e ela segue estes princípios aqui: observação, necessidades, né, pedidos. O que seria a observação? Eu vejo qual é a situação, eu vejo como eu estou na situação, o que eu estou sentindo nessa situação, né? Então eu vejo que todas as vezes que eu tento mostrar uma solução ou falar do meu progresso numa reunião ou com a outra pessoa, essa pessoa pega o celular ali, né, e fica olhando para o celular e eu tentando falar, né? Então eu observo bem o cenário e o contexto. E aí eu digo, eu penso comigo, né? Lembra lá da janela do conhecimento de Johari, né? Eu penso assim, puxa vida, isso me incomoda, né? Eu não me sinto bem com isso, isso me dá raiva, ou eu fico envergonhada porque ele não está prestando atenção, ou eu gostaria de xingar, ou eu queria tanto saber, né, por que ele faz isso, né? Então eu analiso qual é o sentimento aqui: medo, vergonha, insegurança, baixa estima, né? E aí eu tenho que falar dessas necessidades. Então eu vou para outra pessoa e aí eu vou dizer: olha, eu tentei falar tal coisa e você pegou o celular justamente na mesma hora. Então você fala de fatos. Não é assim, toda vez que eu tento falar, você pega o celular. Não. Você vai falar de um fato que está claro ali, né, que os 2 vivenciaram. Aí você vai para o sentimento. Neste momento eu me senti muito, né, menosprezada. Nesse momento eu me senti humilhada. Nesse momento eu me senti mal, né, indesejada. Então você vai colocar o sentimento que você já não é o que ele faz, é o que eu sinto. É falar do meu sentimento. O outro não pode brigar com o meu sentimento, porque é meu sentimento, né? E aí eu vou falar da necessidade, né? Eu gostaria que você fosse mais atencioso, né? Que você deixasse o celular algum momento enquanto eu falasse disso, né? Você vai para um pedido, né? Você sentiu a necessidade de atenção e você vai falar: será que você poderia, ou que tal se, né, você me ouvisse e deixasse o celular por enquanto, né, ou por um instante. Então essa é a sequência, né, da comunicação não violenta. A comunicação
Independentemente do nome que ela receba, não violenta, comunicação assertiva, ela é o caminho para a solução de conflitos. E para isso é preciso que eu me conheça, que eu saiba qual é o ponto de conflito, qual dos 3 cérebros aqui explode ou me ajuda na hora da comunicação. Um, dois, três, 4, tá acabando. Uau! Agora a gente vai para o item escuta ativa, eu tenho ouvido coisas muito engraçadas a respeito da escuta ativa, Uma coisa é escuta atenta, Você escutar o outro atentamente, Isso pode ser até fingindo, Eu faço aquela cara de atenção, minha cabeça está longe, Eu estou pensando em outra coisa, mas o meu olhar ali é atento. Há pessoas que merecem o Oscar, de ser tão capazes que são de representar, que estão atentos àquilo que você está falando ou fazendo. Não necessariamente estão, Pode estar num outro processo. A escuta ativa não é uma escuta atenta, A escuta ativa é uma escuta que tem, de fato, uma sequência. Ela foi cientificamente estudada e desenhada por Carl Rogers, E existem os passos da escuta ativa. E a gente vai ver que nem sempre nós estamos ouvindo para saber o que o outro está fazendo. Na maioria das vezes, ai meu Deus, isso é horrível, você percebe claramente que o outro está ouvindo para te interpelar. O outro está ouvindo só para contrariar, o outro está ouvindo só para responder, o outro está ouvindo só para impor a fala dele. As pessoas não estão ouvindo no sentido de ouvir inteiro. E eu acho que é a pior viagem essa de não ouvir inteiro, porque o corpo do outro fala. Quando eu percebo, ouvir para mim é ouvir total, é perceber totalmente. Quando eu ouço, olhando nos olhos, quando eu ouço, vendo a expressão facial, quando eu vejo a postura, a mudança de postura, quando eu estou atenta a essa comunicação, é com esse material que eu recebo, é com essa percepção, é com essa audição do outro que eu vou trabalhar. Eu falo, gente, o outro, Peter Drucker fala isso, que o melhor comunicador é o ouvinte, porque o ouvinte me dá todas as dicas, ou a postura dele, a expressão facial dele, o riso, ou não, ele te dá todas as dicas, e é com esse material que vem do outro que eu reajo, que eu trabalho. Então assim, ele me dá pistas, ele me diz em que estado ele está vivendo, Se a gente voltar lá para a comunicação não violenta, a escuta ativa, ou essa atenção que eu tenho no outro, essa escuta atenta, eu tenho aquela percepção do que o outro sentiu quando eu peguei no celular, do quanto isso incomodou, talvez até antes que ele precise me dizer. Puxa vida, Melânia sempre muda a fisionomia quando eu pego no celular e ela está falando. Então, se eu estou atento ao outro, eu tenho material para trabalhar. O outro me dá material para trabalhar. A pessoa que não presta atenção no outro, vai fazer coisas erradas, ou vai se apressar, ou vai ser superficial, ou vai até tornar o outro mais nervoso ou mais inibido, talvez até perder o interlocutor. Não dá para conversar com essa pessoa, ela não está atenta, ela não me vê, Eu já vi assim, uma pessoa casada há 40 anos, dizer para o marido assim, você não me conhece, Ou seja, ele nunca prestou atenção aos sinais dados, Mas a escuta ativa, ela vai nos trazer alguns passos para te guiar nessa
nessa atenção. Não é só atenção, é ativa, de atividade, né? Eu sou um ouvinte ativo, não só atento. Então, como é que eu faço isso? Num primeiro momento, e eu vou dizer que olho no olho é a coisa melhor que existe, né? Muito bom essa comunicação olhos nos olhos. Ontem eu trabalhei com um treinamento de mídia, né? Um media training, né? Com uma pessoa, né? O participante tinha muita dificuldade de olhar nos olhos. E eu tive que descobrir, né, o que é que estava por trás disso. E, na verdade, o que estava por trás disso era uma memória lá de infância, em que ele tinha muita dificuldade de falar, né, ele tinha dificuldade de fala, e as pessoas chegavam a dizer que ele era gago. Então, ele não olhava, assim, o rosto dele virava para todos os lados, ele não encarava o ouvinte. Então, no momento em que eu percebi, né, qual era a causa desse movimento que ele fazia fugindo dos meus olhos, né, eu disse para ele com muita honestidade, eu fui muito sincero para ele: você me falou que você tem dificuldade para falar, e nós estamos aqui há mais de 2 horas e eu não percebi em nenhum momento alguma dificuldade de expressão, né, do ponto de vista do seu aparelho fonador ou da sua boca, nem gagueira, nem uma palavra que tenha sido engolida, né? Eu não percebi. Se você teve isso na infância, você não tem mais. E se tivesse, né, eu indicaria uma fono. Então, a partir do momento, né, que eu disse para ele que ele não tinha mais isso, eu consegui, né, ir até o final do treinamento com ele olhando nos meus olhos. Então, a empatia, né, que é também uma palavra bastante desgastada, né, eu costumo lembrar, né, que a empatia ela tem muito a ver com passione, né, que é um pouco de compaixão, né, sofrer com, né, compaixão, paixão é sentimento, né, é sentir com o outro alegria, sentir com o outro tristeza, não entrar errado no filme errado, né? Então a empatia tem isso, né? Eu captar, né? Eu sentir, eu perceber o momento do outro, a expressão do outro e me colocar disponível para manter esse momento agradável e saudável, né? Que a gente possa transitar por aquela conversa com leveza. Por mais difícil que seja a conversa, tá? Eu fico falando de leveza e você fala: Melânia, mas tem conversas difíceis, ok. E se a gente conseguir transitar com leveza por conversas difíceis que são necessárias, né? Outra coisa é o acolhimento. Então eu estou diante do outro, olho no olho, sinto o outro, né? Leio os sinais do outro, né? Exercito essa empatia, né? E acolho, né? Como o exemplo que eu dei, né? Eu acolhi essa dificuldade que ele tinha, mas eu não me manifestei, não disse para ele: olha, você não consegue fixar o olho em mim, até eu descobrir a razão. Eu só disse isso quando eu descobri que a razão era uma razão de muito tempo. Ele falava: eu tenho dificuldade para falar, e eu falei mais sobre isso, até que ele me disse que era um resquício lá da infância, né? Até lá eu não disse para ele: olha, você não olha para mim. Aí estragaria, pronto, estava perdido o treinamento a partir daí, né? Eu só pude dizer quando eu tinha algo altamente positivo para dizer para ele. Se você teve isso na infância, isso já está vencido hoje, né? Então, acolhimento, atenção plena, né? Eu estou totalmente focado no outro ali. Eu me entrego totalmente a essa outra pessoa. Então, se você vai receber um liderado, né? Se você vai receber um grupo de pessoas, se você vai receber, né, alguém que precisa ser ouvido, por favor, gaste 70% do tempo ouvindo inteiramente, percebendo inteiramente, porque aí você tem 30% para resolver. Quando você não faz essa parte do acolhimento e da atenção plena, né, total, sem interromper, sem fazer pergunta, sem dar sua opinião,
totalmente focado na pessoa, a conversa vai chegar ao objetivo desejado. E a partir daí, compreensão, né? Eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo que você teve isso na infância. Eu entendo que você esteja muito ansioso com esse desafio que a empresa propõe. Eu entendo que você esteja apressado, né, diante de tantas tarefas com um prazo determinado. Eu entendo que você esteja enfrentando a rejeição da sua equipe. Então, o que você está me dizendo é que a equipe está com dificuldade de seguir suas orientações. O que você está me dizendo é que essa meta é inviável para o prazo determinado. O que você está me dizendo é que você tem dificuldade de falar com determinados elementos da sua equipe. Isso a gente chama de parafrasear. Então, eu pego o que a pessoa falou e falo de uma outra forma. O que você está me dizendo é que parará, parará, parará. Então, eu falei o que ele disse de uma outra maneira, parafraseei. Isso dá a ele o direito de dizer assim, não, Melânia, não foi bem isso que eu disse. Ou ele vai me dizer exatamente isso que eu disse. Ou seja, estamos na mesma página, né? Nós estamos alinhados ali. E aí, a partir daí, né, se for o objetivo, for achar a solução, né? E o que nós vamos fazer com isso? Seria a próxima pergunta, né? Diante disso, né, o que nós vamos fazer? O que você me diz disso? Né? Como é que a gente pode caminhar? E se fizéssemos dessa maneira? Mas a sequência é essa: ouvi atentamente, né, compreendi, parafraseei e, se for o caso, parte para frente e não para trás. Tá? Parte para frente, eu não vou voltar para analisar o para trás. É assim, o que a gente vai... Ok, diante disso, o que a gente vai fazer? Né? Qual que é o próximo passo? Ok? Então, como aplicar, né, a escuta ativa? Foque em quem está falando. Observe a comunicação total. Responda com empatia. Valide os sentimentos. Crie um espaço seguro, que eu acho assim absolutamente necessário. Né? A minha sala é um espaço seguro. Eu atrás da mesa e o meu liderado na frente da mesa é um espaço seguro. Se eu sentar de frente para ele no mesmo nível, na poltrona, numa cadeira, do lado dele ali, seria um espaço seguro? Falar diante do grupo é um espaço seguro? Falar individualmente é um espaço seguro? Falar quando ele chega e está tranquilo, né, é um momento seguro? Ou falar no final do expediente, quando ele está exausto? Então eu preciso dar atenção nesse cenário, né, que vai possibilitar as soluções, né? Então, agora é a sua vez, né? A escuta é onde a conexão começa, é onde as relações se tornam humanas. E tudo aquilo que você tem no mundo hoje, tudo aquilo que o homem foi capaz de criar, foi resultado da conversa, né? Eu costumo dizer que um inventou a roda, o outro inventou o eixo, e se eles não conversassem, a gente não teria um movimento hoje. Então, é a conversa que realiza todos os projetos humanos, né? E é também a não conversa, né, que leva ao fracasso todos os sonhos, todos os projetos. Então, a escuta é onde a conexão começa. Sem conexão, né, eu preciso pensar assim, a minha comunicação aproxima ou afasta? A minha comunicação, ela gera conexão, né? Ou ela gera um afastamento, uma oposição, uma crítica, né? Um julgamento. Então, falar de comunicação é a coisa mais deliciosa que existe, porque nada é possível sem ela. E quando nós nos dedicamos a ter uma comunicação cada vez melhor, a gente tem qualidade de vida, a gente tem bons relacionamentos, a gente consegue realizar os nossos projetos dentro da empresa. Quando as pessoas crescem, crescem as equipes e crescem as empresas. Acabou.
Ai, graças a Deus. Foi rápido. Ai, foi embora.